O TV Uva Notícias de hoje vai falar da tendência das cervejas artesanais, do aumento da conta de água no início de outubro, da campanha do Setembro Vermelho sobre doenças cardíacas, do sedentarismo dos jovens nos dias atuais e ainda mostra como ser criativo em tempos de crise. Confira! Para quem é fã de gastronomia e acredita que uma boa bebida ajuda a compor o prato, está na hora de conhecer as cervejas artesanais. Agora a cevada ganhou um status e passou de um simples complemento na roda de amigos para um item refinado. Passou o tempo que tomar uma cerveja com os amigos era apenas um costume popular. Hoje em dia, o líquido original da cevada virou um hobby, ou mais que isso, uma arte. Antes da escrita e até mesmo da invenção da roda, relatos apontam que há mais de 5.000 anos a cerveja faz parte da civilização. No Brasil, a receita começou em 1640, com o conde Maurício de Nassau, que inaugurou em Recife a primeira cervejaria da América Latina, a La Fontaine. Nos dias atuais, os diversos sabores da cevada fazem com que as empresas produzam artesanalmente, gerando um novo público de amantes da bebida. O propósito da cerveja artesanal é você beber menos, mas beber melhor, né? Na verdade, o presidente do Grupo Convenção, do qual a Ravache faz parte, ele não conseguia beber uma cerveja que atendesse o gosto dele, o paladar dele. E aí ele resolveu fazer uma cerveja puro malte para ele. O objetivo é fazer com que a pessoa conheça cerveja artesanal, porque aí ele vai degustar, ele vai aprender a beber cerveja. O sucesso das IPAs, Lages, Ales e Pilsens são produzidos no mundo, eventos que trazem os maiores amantes da cevada, como o exemplo do Gastro Beer Rio, que nesta edição traz mais de 100 rótulos de cervejas diferentes. A gente identificou no mercado um número crescente de cervejarias artesanais e essa busca do consumidor em eventos de entretenimento. E a cerveja artesanal, vocês conversando com o resto do pessoal aí, vocês vão ver que tem que ter atitude, o cara tem que ter um posicionamento além da bebida. Você pode pegar uma cerveja artesanal, você pode harmonizar ela com um alimento, sabe? Hoje você pode harmonizar, por exemplo, desde a comida, uma carne de caça, até um doce. Se você pegar uma stout, você pode harmonizar, por exemplo, com chocolate. Então você consegue harmonizar cervejas durante o teu jantar, durante o seu almoço. E para você, a cerveja artesanal vai muito além de uma simples bebida? Mas nada adianta se alimentar bem e não cuidar da saúde. A campanha do Setembro Vermelho reforça a importância de se prevenir das doenças cardíacas, que tem matado milhares de pessoas ao redor do mundo. Com que frequência você sente seu coração disparar? Não estamos falando daquela pessoa que passa por você e acelera seus batimentos cardíacos. Estamos falando das doenças cardiovasculares, ou, se preferir, as doenças do coração. O Setembro Vermelho é um projeto que acontece anualmente e se intensifica no mês 9, para alertar sobre as doenças cardiovasculares. Dados comprovam que elas causam 2 vezes mais mortes do que todos os tipos de câncer juntos. A mobilização acontece no mês de setembro para reforçar o Dia Mundial do Coração, comemorado no dia 29. Em 2016, o Instituto Lado a Lado pela Vida lança mais uma edição da campanha que vem fazendo sucesso há 3 anos. Então, durante o mês, na verdade, assim, a campanha Siga Seu Coração, a gente trabalha ela o ano todo, né, com ações não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E no mês de setembro é que a gente intensifica essas ações. Então, o intuito da campanha Siga Seu Coração, ela foi criada em 2014, né? E o objetivo é conscientizar as pessoas acerca das doenças cardiovasculares, que no Brasil e no mundo elas têm aumentado muito. Entre as pessoas que participam da campanha no Setembro Vermelho está o administrador Cristiano Goldenberg. Quase no fim de uma meia maratona que corria no Rio de Janeiro, ele teve uma parada cardiorrespiratória que durou 16 minutos. Hoje, sem sequelas, Cristiano conta que renasceu no quilômetro 19, onde foi resgatado, e mostra a importância da prática de exercícios físicos, de valorização à vida e ao coração. No Rio de Janeiro, em abril de 2015, no quilômetro 17 eu comecei a me sentir muito cansado, o coração acelerou bastante. Eu parei de correr e comecei a andar. E aí eu fui alternando entre andada e corrida até o quilômetro 19. No quilômetro 19, meu coração acelerou de novo, eu levei a mão ao peito e caí sem vida. A primeira lembrança, depois dessa queda, foi estar no asfalto do elevado do Joá, que foi onde eu caí, no final do elevado do Joá. Eu estava cercado de muitas pessoas que estavam comemorando alguma coisa que eu não sabia o que era.
elas comemoravam muito e eu achava que tinha desmaiado. Eu não tinha noção que tinha tido uma parada cardiorrespiratória, né? Segundo dados do Instituto Lado a Lado pela Vida, a cada 1 minuto uma pessoa morre por doença cardiovascular. Além disso, o Brasil ocupa a lista dos 10 países no mundo com mais mortes por doenças no coração. Mas o que provoca e como prevenir essas doenças? Palpitações, dor no peito e falta de fôlego são alguns dos sintomas das doenças do coração. Angina, hipertensão e AVC são as mais comuns. Também existem as doenças adquiridas por hábitos não saudáveis, como estresse, sedentarismo, tabagismo, alto colesterol, diabetes e obesidade. Para prevenir, é recomendado exercício físico com acompanhamento médico, possuir uma dieta balanceada, fazer um check-up anual, abandonar o tabagismo e controlar o colesterol alto. A questão da doença cardiovascular e até as doenças autoadquiridas, como obesidade, diabetes, hipertensão, ela se dá muito pelo fato da pessoa negligenciar a própria saúde ao longo dos anos. Então, eu escrevi esse livro aqui, Quilômetro 19, onde caí e levantei para recomeçar. E esse livro aqui, ele nasceu em outubro do ano passado. Eu comecei a escrever para contar sobre os incríveis personagens, sobre as incríveis coincidências em função desse episódio em abril de 2015. E aí, quando eu vi, eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida, até o dia que eu nasci, e estava contando como esse episódio impactou minha vida. Eu poderia ter tido diversos desfechos para minha história. Eu poderia estar morto, eu poderia estar vivo com sequelas, e eu fiquei com a melhor das soluções. Antes desse episódio acontecer, eu reclamava muito da vida, muito. E eu acho que o que aconteceu comigo me deu a noção exata do peso das coisas na vida, Se a gente reclama do mundo, a gente tem que se dar a responsabilidade de que nós somos parte do mundo. E não há nada melhor para prevenir uma doença do coração do que realizando atividades físicas. No entanto, há muitos jovens que não pensam assim. Uma pesquisa do Ministério do Esporte aponta um alto índice de sedentarismo no país, o que pode acarretar graves problemas de saúde. Você se considera uma pessoa sedentária? Segundo pesquisas realizadas pelo Ministério do Esporte, foi revelado que o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira. Mas para reverter isso, médicos aconselham a prática de exercícios físicos. E como forma de conscientização, e para celebrar o Dia do Idoso em 1º de outubro, mostraremos alguns idosos que possuem vidas mais ativas do que a vida de alguns jovens. Ultimamente eu estou sedentário sim, porque eu não faço muito exercício físico, passo a maior parte do tempo em casa, comendo, dormindo, não tenho muita disposição para praticar. Eu fico muito cansado, fácil, e eu sei que é importante para mim, mas acima disso vem a minha preguiça. Eu considero uma pessoa sedentária porque eu gosto de ficar muito tempo deitada. Bom, eu já tentei fazer exercícios físicos, mas assim, eu não me identifiquei com nada que eu fiz, porque a academia é uma coisa muito repetitiva num ambiente fechado. Correr, eu não posso correr escutando música porque a cidade está perigosa. Açúcar, colesterol, tudo isso meu estava alto e muitas dores no corpo também, excesso de peso, porque sempre foi muito pesado, então a partir da ginástica melhorou. A importância da atividade física para a terceira idade e para o idoso é que, além de baixa de colesterol, séries, ele ajuda na articulação e até mesmo no contato que uma tem com a outra. Ou seja, às vezes em casa não tem contato direto, não conversa com os familiares, não bate aquele papo. E já aqui, fazendo atividade física, elas brincam, entendeu? Tá sempre sorrindo, estão sempre sorrindo. O problema de coluna que eu tinha, não estou sentindo mais. O cansaço que eu tinha também não estou sentindo mais, estou me sentindo com mais disposição. Até a minha memória, de repente, eu senti que melhorou. Por falar em índices, um levantamento realizado pelo Datafolha tem gerado polêmica nas redes sociais. É que uma pesquisa comprovou que 1 em cada 3 brasileiros culpam a mulher por ser estuprada. Os números são aterrorizantes, mas a realidade é ainda mais assustadora. Denunciar uma agressão sexual nem sempre é fácil. Existe o medo, o sentimento de culpa e a rejeição da sociedade. Em uma pesquisa feita pelo Datafolha, 1 em cada 3 pessoas acreditam que a mulher tem culpa do estupro. Isso corresponde a 33,3% da população brasileira. E 30% dos homens acreditam que as mulheres que usam roupas curtas não podem reclamar se forem estupradas.
Nosso Código Penal, ele determina que estupro é constranger mediante emprego de violência, violência física, agressão ou grave ameaça, ou seja, obrigar alguém, empregando a violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Isso que a lei define que é estupro. A pena para o estupro, que é praticado com violência ou grave ameaça, é uma pena que vai de 6 a 10 anos. E a pena para o estupro de vulnerável, que são essas 3 situações que a gente colocou antes, é uma pena que vai de 8 a 15 anos. Então ela tem uma reprovabilidade maior. A lei não é ruim. Me parece que ruim é a mentalidade que ainda existe a respeito do estupro. E a gente pode ver isso mesmo em razão dessa última pesquisa do Datafolha. Ruim ainda existir essa mentalidade que acredita que a vítima, de alguma forma, possa ser responsável pelo estupro que ela sofre. Isso é ruim. A cultura do estupro reforça a ideia de que esse ato é normal ou natural, mas a partir do momento que não existe o consentimento de ambas as partes, é considerado crime e deve ser denunciado. Agora vamos falar de crise financeira. Em meio às economias feitas no orçamento, o consumidor vai ter um motivo a mais para se preocupar. Isso se deve ao reajuste da conta de água, que acontece no dia 1º de outubro. A partir do dia 1º de outubro, a SEDAI começa a cobrar mais caro na conta de água. A AGENESA, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, aprovou o reajuste de 9,32%. Nós temos um decreto que determina que a SEDAI será regulada pela AGENESA e nesse decreto existe a previsão de que todo mês de agosto de cada ano a tarifa será reajustada. Então a AGENESA, na verdade, está cumprindo uma determinação legal. Então, a AGENESA, na verdade, ela vem atuar a fim de que a concessão seja equilibrada. Tem um reajuste que nesse primeiro momento ele está sendo dado parcial exatamente em prol da sociedade. Por isso que ele está sendo até dado parcial. Nesse primeiro momento a gente dá esse reajuste e faz uma análise aprofundada e criteriosa dos outros preceitos que a SEDAI está trazendo para tentar um reajuste maior, né? O pleito dela é muito superior. Viemos até a Central do Brasil para saber a opinião das pessoas sobre o aumento da conta d'água que vai ser vigorado a partir do dia 1º de outubro. Eu discordo plenamente, devido ao país já estar numa crise, o cidadão não teve condições, né? Estamos em condições precárias para fazer pagamento de conta, de luz, de tudo mais. E esse aumento eu acho injusto. Todo mês praticamente está aumentando isso. O salário nosso não aumenta. Não é para ter aumento, né? No momento agora o país em crise, não é para ter aumento em nenhum imposto, nenhuma taxa. Para conciliar os aumentos com outras despesas, é preciso muita criatividade e jogo de cintura. Por isso, alguns brasileiros têm encontrado maneiras inovadoras de sair da crise com ideias revolucionárias e práticas. Veja só. Os brasileiros têm tentado superar a crise através de serviços autônomos. E o especialista Guilherme Carvalho explica quais são as dificuldades encontradas para abrir o próprio negócio. Certamente sim. Somos um país ainda pouco empreendedor do ponto de vista formal. Do ponto de vista informal, somos ótimos, correto? Ou seja, as pessoas empreendem negócios que são informais, ou seja, sem a organização de impostos, sem a organização normal que os negócios devem ter. O que faltamos é incentivos legais para que essas pessoas entrem no mercado de empreendedorismo com mais eficiência. Em média, mais de 4 milhões de brasileiros trabalham por conta própria, como é o caso da estudante de Publicidade e Propaganda Ellen Almeida, que decidiu vender palha italiana na faculdade. Eu gosto muito de fotografar e aí eu estava querendo comprar uns equipamentos, comprar minha câmera, não estava sem dinheiro e não ia conseguir comprar câmera nunca. E aí eu decidi começar a investir nisso e comecei a fazer palha. Desde que eu comecei a fazer palha, o dinheiro começou a vir em 6 meses, mais ou menos, eu comprei minha palha e tinha o intuito de só ficar aquele tempo, mas acabou que tô até agora, já tem 1 ano mais ou menos. Este foi o TV Uva Notícias dessa semana, trazendo sempre informações e novidades a respeito do seu país e do mundo. Nos vemos na próxima edição com um boletim semanal feito para você. Até lá!